Você que nos acompanha nas redes sociais da Jovem Pan Ribeirão, uma satisfação muito grande de estar aqui conosco de novo, Johnny Yamada, vem falar do Colégio Novo Bilíngue de Verdade. Johnny, satisfação tê-lo aqui, meu cara. Outra satisfação também. Muito bacana, vem falar de uma coisa boa aí, que é preparação para vestibular. Um desafio, né, Johnny? Muito, porque o desafio, além de conteúdo, existe um lado extremamente importante, que é a questão socioemocional. Né? O aluno ele tem que estar preparado no contexto total. Sim. Porque muitas vezes as pessoas se preocupam exatamente só com o conteúdo e esquecem a questão socioemocional. Por quê? Primeiro que a preparação ela tem que ser planejada, né? Tem que ter um plano. Lá no colégio a gente trabalha exatamente com a questão da mentoria, que auxilia o aluno, direciona o aluno para todo o contexto que ele tem de desafio durante o ano. Isso tanto faz para o aluno do pré-vestibular como o aluno do terceirão também. Né? O aluno do terceirão também entra no contexto da mentoria, porque ele tem que ser preparado, ele tem que entender que a aula dada, a aula estudada, ele que tem que ter o tempo de descanso, ele tem que melhorar qualitativamente o estudo, nunca quantitativamente, porque muitas vezes o pessoal queima a largada no início do ano e vai quando chega aquele gás total. Exatamente. Chega no final, não aguenta, chega no final do ano, está detonado. Não consegue nem abrir a apostila mais. Né? O que a gente precisa é exatamente uma curva ascendente de aproveitamento do aluno em termos tanto de conteúdo quanto de estabilidade emocional. Bacana. Ô Johnny, eu ainda conversei contigo aí logo no começo que você chegou aqui, que hoje é um dia de meio de ressaca, né? Os caras fizeram FUVEST ontem, um dia que o cabeção tá deste tamanho, assim, latejando, né? Exatamente. FUVEST é uma prova que, assim como todo vestibular, né? Mexe muito com a ansiedade, tem que ter uma administração de tempo muito precisa e mexe ali com a autoestima do cara, né? Você tava me falando de algumas estratégias que vocês montam junto com os alunos para fazer uma prova bem feita. Por exemplo, matando ali as questões mais fáceis, até que deixa o cara empolgado, entusiasmado e com mais segurança, né? Para você ver como que o socioemocional influencia demais, né? A orientação, existe uma orientação para o aluno também fazer a prova. Não é ele simplesmente chegar lá e começar a responder. Existe uma estratégia. Primeiro, o controle do tempo. Eu acho que isso é extremamente importante em qualquer avaliação. Claro. Você tem que saber administrar o tempo. Quando você pega, inclusive, né, na resolução, você sempre foca as questões mais fáceis. Por quê? Você tem que acertar questão fácil, todo mundo vai acertar. Você não pode ficar para trás. Exato. Então, você tem que acertar as questões fáceis. E não perder tempo com aquela questão que se você está tendo dificuldade, para que você vai ficar perdendo tempo numa questão que é a média de resolução? Eles fazem de 3 minutos por questão. Quer dizer, você economiza aí algumas e você sempre deixa as questões mais difíceis para o final, que é exatamente você ter um tempo já muito melhor para você resolver as questões mais difíceis. Boa. Agora, essa ansiedade toda que essa garotada enfrenta aí nos anos do ensino médio e, lógico, principalmente ali no terceiro ano do ensino médio e aqueles que também vão só fazer o pré-vestibular, ela é muito gerada porque existe uma cobrança pessoal, existe uma cobrança familiar, isso tudo precisa ser trabalhado muito forte, porque é muito cedo para essa garotada escolher uma carreira, né? Não, se você pensar a idade deles, né, para escolha de carreira, imaginar que ele vai escolher uma carreira para o resto da vida. Então, e além tem a pressão familiar, muitas vezes algumas famílias também fazem uma pressão em termos de carreira, tem que escolher uma carreira, isso é muito ruim. Então a conversa, na verdade, do trabalho da mentoria também é juntamente com a família. Transcende o aluno, ela vai para a família. Exatamente, porque se a gente quer estar prevendo o sucesso do aluno ao final do ano, num vestibular, para ele passar no vestibular, tem todo esse contexto. A mentoria ela se preocupa exatamente com a questão socioemocional no geral. Compartilhamento com a família, ele está estável, ele tem atividades também pessoais de diversão, né? E tudo isso faz parte do contexto. Só que tudo isso tem que ser muito bem planejado dentro do escopo de passar no vestibular. Porque às vezes famílias tradicionais de médicos, por exemplo, aí tem um filho que vira um engenheiro. Nossa, ele é a ovelha negra. Imagina, né? O baita do engenheiro. Por quê, né? Exatamente. Tem o direito da escolha ali, de fazer algo que o torne feliz. Sim, né? Exatamente. Isso, muito bacana. Bom, para quem quiser entender todo esse processo que vocês têm, todo esse acolhimento, esse jeito bacana de lidar
com o socioemocional e com os conteúdos necessários ali para um bom vestibular, como é que faz? Entrar em contato com vocês, Entrar em contato com a gente, lá pelo telefone 994175492. Estamos lá. Eu, o coordenador Fábio também, que é do ensino médio pré-vestibular, passando informações para vocês, mostrando toda a estrutura, né? Sem esquecer que nós também utilizaremos aí o material do sistema COC, que é o PV1000, que é o melhor material de pré-vestibular, né? Que contempla exatamente o conteúdo, tem um equilíbrio, tem o portal que o aluno tem acesso ao plantão online, tem a estrutura dos plantões físicos lá, os professores, sala de estudo, quer dizer, então na verdade tem uma estrutura fantástica para receber esses alunos lá com a gente. E falando em estrutura, vocês pensaram nessa questão também de acolhimento ali? Sim. A parte física, vocês estão pensando muito nisso também, Exatamente, né? as salas são amplas, todas climatizadas, lousas digitais, isso facilita muito também no desenvolvimento do professor, no trabalho do professor, quer dizer, então a dinâmica ela é exatamente em todo o contexto estrutural e socioemocional, que eu acho que é extremamente importante. Boa. Ô Johnny, e para aqueles alunos que já estão ali no ensino médio e quiserem adotar esse conceito que vocês estão levando aí, que vocês estão propondo, tem jeito também? É fácil de acolhê-los? Tem, inclusive, né, normalmente sempre existe o temor, né? Eu estou no meio do ensino médio, mudar de escola. Não tem problema, porque todo o trabalho, como ele é muito mais personalizado e individualizado, a gente tem possibilidade de montar estratégias para que o aluno se sinta confortável também no novo ambiente, uma outra forma de ensino também. Muito bacana. Repete pra gente o telefone de contato, Johnny. 994175492. E tem o site também, o colégionovorp.com.br, onde você vai ter mais informações, onde você também pode entrar em contato, tem os canais ali para bater papo com vocês. Sim, né, inclusive o telefone é o WhatsApp, qualquer um. Normalmente no pré-vestibular é o aluno que entra em contato, então se ele quiser conversar com o coordenador, a gente coloca em contato direto e esclarece todas as dúvidas possíveis. Perfeito. O Johnny Yamada está aqui batendo um papo, ele é da direção aí do Colégio Novo Bilíngue de Verdade, nos trazendo aí essa oportunidade muito bacana de um ensino diferenciado, com esse socioemocional englobado, fazendo parte realmente efetiva desse aprendizado, porque é muito importante esse controle emocional para você gerir todos esses conteúdos e fazer um bom vestibular, que é o objetivo final dessa turminha, né? Exatamente, o que a gente foca exatamente, o que é o vestibular? O vestibular, além do conteúdo, estado emocional influencia muito. É comum a gente perceber o aluno ao fim, né, quando muitas vezes o estudante chega e fala, me deu um branco no dia do vestibular. É exatamente a questão emocional. Né? A pressão, tudo isso, ela tem que ser trabalhada. E esse trabalho ao longo do ano, ele vai criando confiança. Nós temos simulados, nós temos outras atividades que vão também, né, administrando toda essa ansiedade que o aluno normalmente ele traz isso, porque ele tem um escopo ao final do ano de passar no vestibular, e tudo isso ele tem que ser trabalhado com um pessoal especialista. Nós temos inclusive também uma psicoterapeuta que ajuda a gente também nesse sentido, tá bom? E a coordenação que está todo dia lá vendo, percebendo, né, dando a assessoria que o aluno necessita. Muito bacana. Colégio Novo Bilíngue de Verdade, e essa proposta aí para você tá aí no ensino médio com eles, 994175492. Johnny, eu lhe agradeço aí por trazer informações pra gente. Tá bom, eu que agradeço. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado.